Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite eu tenho o prazer de anunciar para vocês que eu vou propor uma série de conversas sobre alguns gêneros da arte. E para começar, a minha ideia é trazer a questão do retrato, do autorretrato, de uma série de encontros dessas lives. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, esse é um primeiro encontro de outros encontros com a questão do retrato e do autorretrato. Então eu queria começar falando que o retrato ele tem a ver com uma questão de eternização da imagem. Vocês já devem ter lembrado assim que eu falei de duas fábulas que eu acho muito bonitas, já ouviram muitas vezes eu falar disso, que é a origem da pintura e a origem da escultura. Se eu não me engano, a origem da pintura é uma fábula de origem grega que diz que um pai, vendo a sua filha sofrer amorosamente, assim, pela partida do seu amado, do seu namorado para a guerra, ele pede que na véspera dessa partida o namorado venha ao estúdio desse artista e ele faz uma projeção de um fogo, de uma vela, assim, uma chama, melhor dizendo, e ele projeta perto dessa figura do amado e ele marca o contorno dessa figura na parede e assim ele preenche esse desenho, esse contorno com cores e assim teria nascido a pintura, que é alguma coisa para eternizar a imagem e para... seria esse o sentido, né? Existe uma fábula muito parecida para a escultura no Egito, que seria preenchida por argila, dando os volumes dessa figura do amado que vai partir para a guerra. Então, assim a sua filha vai poder, vamos dizer, ter eternizada a imagem do amado. Bom, para dizer isso, eu queria dizer que a questão do retrato, ela aparece na humanidade lá atrás. A primeira coisa que me ocorreu para falar do gênero do retrato e do gênero do autorretrato, que é um assunto tão extenso, me ocorreu, mas não deu tempo de eu achar uma imagem de mais ou menos, eu acho que tem mais de 30 mil anos, de uma caverna na França, onde tem uma série de mãos registradas, onde é como se fosse soprado um pigmento, então o contorno da mão ficou registrado nessas cavernas. As cavernas, se eu não me engano, chama cheveux. Ela tem muitas dessas palmas. Eu podia dizer que, na minha cabeça, seria o primeiro retrato. Esse retrato dessa mão que tem uma individualidade que está registrada, que eu queria dizer isso. Mas para mostrar, eu achei uma curiosidade aqui, nem sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Por acaso, eu tenho 3 moedas romanas, do Império Romano, nem sei de que época que é, e que a figura de algum funcionário do Império está registrada. Eu pensei, puxa, é interessante eu pegar isso e mostrar, embora esteja gasta essa imagem, obviamente, mas ela é esse registro de uma presença, de uma ausência, ou essa outra, para a gente começar a falar de alguma coisa que trata disso. O que o ser humano quis fazer isso e por que isso aconteceu lá atrás, aconteceu no Egito, na Grécia, no Império Romano, tinha um sentido religioso também de registrar imagens, né? Tinha um sentido funerário nas múmias, que era vamos dizer assim, em cima apresentava uma representação, um retrato, um rosto.
ou então na escultura, a gente poderia dizer que está sempre presente essa questão da eternização, né, de um rosto. Agora, a questão do retrato, eu diria que ela aparece então em diferentes escolas artísticas, em diferentes estilos, mas ela esteve presente sempre. Ela vai ganhar uma espécie de afirmação de gênero o gênero do retrato, a partir do século XIV, mais ou menos a partir de 1300, que esse gênero vai existir na arte e vai ter características conforme a época em que a gente identifica como uma constante até os dias atuais desse gênero. Ele perdeu a partir da modernidade a força, mas eu diria assim que a live de hoje, através de alguns exemplos que são só uma pincelada do que a gente podia tentar aprofundar em outros encontros, a construção de um monumento à subjetividade. Eu diria que, a partir da modernidade, cada vez mais o retrato, principalmente o autorretrato, é uma questão dessa construção desse monumento à subjetividade. Então, podia dizer que lá atrás, e como eu falo aqui, não é uma aula, eu vou recorrendo, assim, conforme as coisas que eu vou lembrando, lá atrás, quer dizer, assim, no século XIV, século XV, eu acho que era o anseio da corte, das figuras de proeminência política ou religiosa, até a formação da burguesia. Todos projetavam, de alguma maneira, registrar as suas imagens. Então, a arte, esse gênero do retrato e do autorretrato, ele vai ter esse sentido, né, de registrar a vida pública ou também a vida privada. E eu acho que a afirmação do gênero do retrato, eu dataria no século XV, 1430, aí, com os irmãos Van Eyck, o Huber e o Jan Van Eyck, que se especializam para esse gênero. Eu estou vendo aqui uma pergunta que não entendeu a subjetividade. Eu quero dizer, um eu. Por que alguém se interessaria, no século XVII, comprar um retrato de um pintor? Primeiro, o pintor ainda não tinha a aura que tem hoje, ou que tem no século XIX, depois do romantismo. Simplesmente o pintor, o artista é entendido como um artesão, alguém que produz imagens, não muito diferente de um ferreiro, diferente de um artesão. Não tinha essa aura. Então isso é importante entender, que é muito depois que vai se formar, né? Mas existiu já a partir do século, do período barroco, um colecionismo de retratos. Então isso vai aparecer. Eu não sei exatamente porque sempre me surpreendeu. O Rembrandt, por exemplo, um artista que fez mais de umas centenas de autorretratos. Será que o Rembrandt vendia o retrato dele para algum rico comerciante de Amsterdã? Você sabe que isso não é muito claro para mim, não. Não sei como funcionava. Aliás, eu confesso uma ignorância minha de não saber responder isso para vocês. Qual que era a não ser o destino do autorretrato, tem uma questão de interrogação. É um olhar interrogativo que tenta, vamos dizer, penetrar na própria alma. Então, alguma coisa que rompa a aparência. Até o sentido do retrato, ele tem essa característica, né? É uma vontade do artista de romper com aquilo que é aparente. Aliás,
a fotografia surge mais ou menos, vamos dizer assim, 1830, 30 e pouco, né? E já em 1840, há uma percepção da fotografia como uma técnica capaz de representar tudo, muito melhor do que a pintura. Então, a tendência que a gente vê na pintura, no desenho, nas gravuras, é uma espécie de fuga, aos poucos, dessa representação superficial do mundo. E é isso que eu quero dizer, um aprofundamento de aspectos subjetivos, de uma lente particular que enxerga as coisas, né? Então, a gente vai ver, até estou me antecipando coisas que lá para frente, eu queria falar para vocês. É engraçado que a gente vai ver mais ou menos a partir de 1845 em diante, assim, uma decadência do mercado para os retratistas, porque a fotografia começa a suprir isso. Por um lado, se você vai ver a decadência dos retratistas, assim como na passagem do final do século XIX, o surgimento dos cartões postais de paisagens, que também vão problematizar para os artistas a escolha do gênero da paisagem. Então, é interessante, né? Então, ocorreu, a grosso modo, com 50 anos de diferença. Então, assim, os retratistas começam a perder espaço de seu trabalho para a fotografia em 1850, e os paisagistas perdem o sentido, o interesse por uma pintura em função do que a fotografia pode oferecer, e os cartões postais, etc. Mas é curioso, porque tudo isso vai servir para libertar a pintura de qualquer literatura. Vai liberar a pintura, o desenho, a gravura, de qualquer caráter anedótico da aparência das coisas. E vai poder mergulhar em outras camadas da representação do real, diria assim, né? Bom, então eu vou só dar antes de eu avançar um pouquinho e mostrar outras imagens, eu queria ver o que vocês estão conversando aqui, senão eu fico um monólogo. A minha tendência aqui, a precariedade. Eu não entendi, aqui tem uma pergunta, um comentário do Marcos Pepper sobre os escritos egípcios, eu não vi, não entendi do que você falou. É interessante que as imagens, né, que a gente possa registrar através, como sempre se registrou, do desenho, da pintura e gravura, imagens assim de... talvez a um certo momento se procurou na arte as circunstâncias de representar, mas eu acho que logo se percebeu que tinha uma outra dimensão que a arte podia dar, que não é tanto a aparência. A própria ideia, assim, do que a gente pode dizer no Renascimento, não é exatamente o real que era construído e apresentado pelos artistas. É uma construção que remete ao real, que se refere ao real. Mas, por exemplo, se você... Estou pensando num tema da Anunciação da Virgem Maria, né, que ela estaria grávida do Filho de Deus, a amamentação dela, né, com Jesus pequenininho, a maneira de representar não se refere ao real, é uma maneira de representação totalmente simbólica, né? E a relação que as pessoas tinham com a imagem, nem sempre ela tinha essa identificação da semelhança. A gente vê isso muito na pintura no Quattrocento, no Trecento, uma independência, era quase uma história em quadrinhos, né? Que você via os vários personagens num tema religioso,
vamos dizer, transitando e construindo um sentido que a figuração ela contribuía, mas não era o destino, né? Deixa eu só ver mais alguns comentários e eu já avanço já. Então, tem gente ainda falando boa noite. Aí tem uma pergunta, por que no mercado de arte esse segmento tem um valor menor? Depende da época, né, Tereza? Então, a Tereza está me perguntando o segmento, assim, o gênero do retrato, depende da época. Não sei dizer, não sei nem se é uma verdade ou uma meia-verdade isso. A gente podia pensar que um retrato do Francis Bacon ou de um artista mais contemporâneo, do Imbiré Camargo, tem um valor muito grande. O que eu acho que mudou é a interrogação que se faz para o retrato. Se o retrato está buscando a semelhança, por que o retrato? Mas se ele é problematizado pelo artista, eu acho que ele tem uma importância muito significativa, né? Deixa eu ver. Agora, é muito genérico. A Leila está dizendo, quem sabe, não sei se você está falando em relação ao autorretrato, a busca dele mesmo. Eu acho que é genérico. Eu acho que tem uma interrogação sobre a subjetividade e a palavra para mim chave dessa primeira live desse tema seria assim, a construção de um monumento à subjetividade, Leila. Pensando o que fez o Rembrandt pintar 100 retratos dele em várias fases da vida, desde jovem, com a barba nascendo, até ele decrépito, onde a carne, a pele dele já está assim num tom, as rugas, as veias saltadas, azuladas, a pele perdeu todo o viço. Que interrogação é essa que o artista tem? Que é alguma coisa que transcende a aparência, é alguma coisa que se esconde por outras camadas do que o real mostra. É meu entendimento, mas o Rembrandt ou as várias dezenas de autorretratos que o Van Gogh fez, ou por tantos outros artistas, né? Não acho que seja uma questão de narcisismo, porque não acredito que o Van Gogh se achasse bonito, ou nem muito menos o Rembrandt. Então, não tem isso. Bom, já que eu estou fazendo assim, eu não vou apresentar nada no sentido cronológico hoje da nossa conversa. Quer dizer, o que levou... Quando a gente fala de retrato, de autorretrato, é impossível, no século XX, eu não pensar no Andy Warhol, que é o que o Andy Warhol fez com a questão da imagem. Aqui eu selecionei um conjunto de autorretratos dele, em que ele, a partir de uma fotografia, ele faz por um processo fotográfico, ele imprime várias telas de silkscreen. E aí ele imprime sobre papel, sobre tela, mudando a cor, mas a imagem é a mesma, é o mesmo processo de banalização da imagem. São autorretratos dele, né? Onde eles funcionam, porque isoladamente uma imagem dessa, ela não tem muito interesse. Ela vai ter interesse, é justamente esse jogo que o Andy Warhol faz, de uma infinidade de variações para construir alguma coisa que está na totalidade das imagens, não está em uma particularmente. Ele esvazia o conteúdo até subjetivo, é bem próprio da pop art, né? É um movimento a qual ele é uma das figuras mais proeminentes. Ele esvazia da subjetividade, ele esvazia de qualquer valor, né? É isso. Bom, o Marcos está dizendo assim, né? O comércio das imagens que registram a vida cotidiana. Havia um gênero, Marcos, né, principalmente em Flandres, né? A Holanda, a Bélgica, os Países Baixos, na época do Rembrandt. Eu me lembro de um pintor que eu sou apaixonado, o Pieter de Roo,
com H. O Peter de Rue eram cenas assim, cenas do cotidiano registradas assim, com mostrando uma imagem que não tem nada a ver com o olhar. Quando você olha para alguma coisa, digamos que você olha para um beco, o seu olhar está sempre focado numa cena qualquer e o resto da cena está sempre embaçado. Então há um foco e um desfocado. A maneira de pintar ali, e muitas vezes, quase sempre nessas épocas, era com uma espécie de objetividade, tanto o tema central como os acessórios que compõem a imagem, todos tinham o mesmo foco. Então isso é interessante, que os artistas tinham consciência que aquilo não tem a ver com o real. É uma outra realidade que é criada ali, né? Então isso é interessante, a questão do retrato, de como que ele aparece, né? A Memélia está dizendo assim, pode ser a questão do autorretrato comercializado como uma espécie de um cartão de visitas do ateliê ou mesmo da oficina onde podiam trabalhar artistas, um coletivo de artistas produzindo imagens, das qualidades daquela oficina. Pode ser também. Mas tem a construção, eu acho que a partir principalmente do Renascimento para em diante, até anterior, no século XIV, a gente vê uma subjetivação se formando. Está me vindo à cabeça tanto memórias de pinturas assim do século XV, 1400 e pouco, com essa singularidade buscada de cada alma, né? E é interessante, o Marcus Pepper está dizendo assim, quer dizer, não é o real, é um sentimento que existe ali, né? É uma narrativa que acontece na relação dos signos que aparecem dentro da imagem. Acho que é isso que está falando, né? E aí, se o retrato seria uma busca além da representação do real. Eu acho que é legal a gente ter essa pergunta, né? E a gente vai chegar no Lucian Freud também, né? E eu acho que a arte ela sempre transcende a aparência. Porque, vamos ilustrar, o Marcus Pepper que está falando isso, né? O que é a arte teatral, a arte do teatro? O teatro não é que você quer ver um recorte do real. Você não vai lá e vê naquela sala escura que abre uma cortina. Você não quer ver um porco no palco. Você quer um ator que trabalha através da ilusão, que você esquece que é um ator que representando um porco. Então, esse jogo de nos capturar para uma experiência de encantamento. Eu diria que a busca da aparência é para produzir essa captura e levar para o território da fascinação, né? E aqui alguém está dizendo assim, do ateliê do Rembrandt, como todos os artistas em geral, eles se cercam de muitas referências para o seu trabalho. No caso específico do Rembrandt, ele era um colecionador compulsivo como chama, de escudos, capacetes, roupas brilhantes, joias. Havia uma certa procura, no caso do Rembrandt, de pintar o Fausto, o luxo, principalmente no começo mais da obra dele. Mas, na verdade, como a obra dele vai se desenvolvendo, há um mergulho dele em alguma coisa que ultrapassa a aparência. A fascinação que ele teve por peles, por pérolas, pelo brilho do metal dourado, armaduras, é isso que estava me faltando. Ele vai abandonando isso em detrimento
de uma procura pela alma, né? Eu estou vendo aqui a Sheila falando que a surpresa do olhar de si mesmo, essa captura pode ser uma ideia simplória, mas não é pouca coisa. Sim, eu também acho que não é pouca coisa, não. Sim, o David Hockney tem bastante autorretrato, sim, principalmente trabalhos gráficos muito bonitos, né? E a Elizabeth aqui, ela está dizendo que um registro da passagem do tempo, né? Uma espécie de memória. Também, por isso que eu falei, uma espécie de, Elizabeth, de eternização, né? Da imagem. Eu acho que tem isso. A eternização da imagem, ela serviu ao poder, lá atrás, né? Ela serviu para que uma figura do poder não morre. Até existe um livro que é incrível, que acho que é do Carlo Ginzburg, um pensador italiano, que ele fala justamente que o poder muitas vezes não podia se mostrar de uma maneira muito humana. Então, quando às vezes morria um dirigente ou uma figura política importante, muitas vezes o que você via no cortejo fúnebre não era o caixão, ou às vezes tinha até mais do que um caixão, que era uma coisa chamada de representação, em que não importava, porque às vezes o cortejo era tão grande que precisaria aparecer novamente meio como uma escola de samba passando assim, que aparecia essa figura. Isso explica uma vez que eu vi que em Ouro Preto, em Vila Rica, a gente vê o enterro do rei de Portugal. Eu não consigo entender por que teve o enterro do rei de Portugal em Vila Rica. Teve sim, porque teve esse sentido da representação fúnebre, e é uma ideia de que o poder não tem relação com nada putrefato, né? Que a morte está associada. Então, é muito mais a criação de uma imagem importante. Acho que eu estou tentando desenvolver isso, jogando ideias para a Elizabeth, que aqui falou do registro do tempo e da memória, né? Bom, eu vou continuar. Esse tema, eu pensando esses dias, é tão amplo que eu não sei nem por onde pegar. Mas a gente é interessante, eu vou pegar, por exemplo, o Van Gogh, agora eu não me lembro, mas ele tem várias dezenas de autorretratos, né? E esse olhar que a gente vê, eu vou aproximar, a gente vê a pintura do Rembrandt, do Van Gogh e através dessa figura do autorretrato. É interessante pensar que dois artistas de origem de Flandres, né? Dois holandeses, né? O Rembrandt e o Van Gogh, como esse tema ele é tão importante. Eu vou tentar olhando mais os comentários de vocês. A subjetividade, se seria alcançada ou não, Leila, eu acho que nunca é alcançada, ninguém. Eu não sei o que você está chamando exatamente de subjetividade, não sei se seriam os recursos técnicos de um artista para, vamos dizer, atingir uma qualidade de semelhança. Mas muitos artistas sabem que não está aí. A subjetividade é uma coisa que está além disso. Aliás, eu vou fazer um relato pessoal. Eu fui aluno da Yolanda Morali. E eu era bem jovem, eu estava numa aula de modelo vivo e tinha uma senhora tendo aula junto, e ela desenhava com uma semelhança muito grande. E eu me lembro que eu tive um ataque de ciúmes, assim, acho que eu até chorei, assim. E a Yolanda passou perto de mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu olhando aquela mulher desenhando e eu lutando
com a semelhança, lutando com as proporções, ajeitando o tema dentro do meu campo, do meu papel que eu estava desenhando, enfim. Estava lutando com aquela mulher, e eu me lembro que ela falou baixinho assim, ela não tem ela não tem subjetividade, ela só tem facilidade. Ela falou, provavelmente é com sua dor que você vai fazer alguma coisa. Eu nunca esqueci disso. Então a subjetividade não está na facilidade em captar, é uma outra coisa, que é um mistério, que não tem nome. E a gente sabe que não há nenhuma possibilidade, em nenhuma das linguagens, nem na escrita, nem musical, nada dá conta. É sempre a questão da criação, ela tangencia alguma coisa, graças a Deus, né? Que é isso que faz a gente continuar. Mas a gente está sempre condenado a um fracasso. Eu acho que é isso que nos torna mais humanos, né? Essa percepção. E exatamente, aqui o Marcos está falando, né? Que a questão quer dizer, eu me retrato, eu me vejo, tu me vês, mas o que eu vejo, não sei se você vê a mesma mensagem. Exatamente. E com certeza nunca é a mesma mensagem. E o Marcelo Greco, se eu podia falar um pouco da relação do retratado com o artista. Isso é uma questão bastante interessante. Olha, eu acho que isso eu indico um texto do... Ai, gente, a minha memória... que é uma pessoa que posou para o Giacometti, que posou dezenas, eu acho que perto de 40 sessões, se a minha memória não está me traindo, sessões em que o Giacometti pedia para a pessoa ficar lá, até que a pessoa, acho que se irrita e pega o trabalho e fala assim, eu vou levar, para mim está pronto. E o Giacometti fala, eu estava esperando que você agisse dessa maneira, porque não tem fim, ele continuaria pintando. Então, eu acho que, Marcelo, eu indicaria isso, porque as sessões, imagino que possa ter sido alguém posar para o Lucian Freud também, ou para o Francis Bacon. Eu acho que tem vários relatos, né, para figuras que posaram para o Picasso, enfim. Mas eu acho que tem uma curiosidade, né, de saber o que o artista está vendo, né, que é sempre mais do que a imagem, né. Deixa eu ver mais que... Ou da Frida Kahlo, que tanta gente gosta, né, eu vejo que várias vezes aparece nas lives, assim. E aí, se é difícil retratar-se a si mesmo, Ivone, eu não acho que seja mais difícil. Eu acho que tem uma interrogação. Eu acho que quase todo artista se retrata, né? E aqui tem uma lembrança muito interessante da Gracinda, né? Lembrando do Oscar Wilde, o livro O Retrato de Dorian Gray, né? Que eu recomendo como uma leitura linda, uma boa lembrança aqui, como que aparece, né? Tem alguma coisa, por exemplo, quando eu mostrei esses dois Van Goghs, a gente vê alguma coisa se passa pelo olhar, né? Há uma interrogação da pessoa, né, retratada, que tem isso, né? Eu me lembro também de um fotógrafo, que eu não vou saber o nome, que captou um instante único de quando o Giacometti está esculpindo a argila, está moldando a argila, e há um brilho na argila, na umidade da argila, que parece que a escultura nos olha. Então, nos olhos, que não tem aquele brilho, mas é uma pura casualidade. E então você vê que uma fotografia, ela vira uma obra de arte nesse sentido, que ele pegou um instante único, uma fração de segundos em que aquilo vira uma possibilidade de um dizer que ultrapassa o que o real estava mostrando, né?
Aqui há um comentário que tem a percepção de que cada obra do Van Gogh tem um olhar diferente. Não sei se eu pensaria assim, mas interessante. Eu diria que não. Eu acho que, por acaso, aqui o autorretrato do Van Gogh, e quando ele pinta uma casa, eu acho que não é a casa, tem alguma coisa, tem uma interioridade que a imagem mostra que devolve uma subjetividade. Então não é a coisa mostrada, é uma maneira de mostrar a coisa que é a mesma. Então seja o retrato, eu acho, ou uma paisagem, enfim, uma natureza morta. Que mais? Então aqui a Daisy achou interessante esse comentário que eu falei de uma espécie de dor existencial, que no caso ali era um puta de um ciúmes, né? Quando eu tive aula com a Yolanda Morralli, de fato, o que eu estava vendo é a facilidade do outro artista, em vez de ver o que eu estava fazendo. E eu estava numa posição de exterioridade do meu processo. E o que ela me chamou a atenção, artista, é para ficar na interioridade do meu processo, não ficar olhando para fora, né? E o Júlio está com um artista atento, ele faz um pintor atento. Aqui ele está falando que os autorretratos do Van Gogh, eles são diferentes uns dos outros quanto à semelhança. Uns dos outros, para conseguir a verossimilhança é preciso muita paciência e calma. Provavelmente não é o que correspondia à personalidade do Van Gogh. Mas não eu concordo com você, não era isso. Mas esse comentário, a maneira de ver uma igreja de Auvers do Van Gogh é a mesma com que ele olha um carteiro que no vilarejo dele tem uma espécie de... ele anima as coisas que ele olha. Então há uma vibração da igreja como da natureza morta, da paisagem, etc. A meu ver, né? Bom, e só para continuar, então eu separei porque já que eu acho que eu não vou respeitar nada a cronologia que eu tinha me programado, mas um artista que olhou muito, e eu nunca mencionei das mais de 180 lives que eu fiz, é uma artista alemã que é incrível, a Kate Kollwitz. Então, gente, eu não estou enxergando nada, aqui tem uma luz terrível. Eu estou mostrando a capa de um livro. É uma artista que se retratou magistralmente, né? É uma artista, vamos dizer, que é muito atuante nos anos 30, 40, dos anos 20, 30 e 40. E eu separei alguns autorretratos dela. Aqui é uma gravura em metal. Ixi, deixa eu ver aqui, eu estou com uma luz que eu não estou enxergando nada aqui na frente, para ficar melhor. Ó. Repara como é a construção, o que ela dá, ela trabalha a intensificação luminosa do desenho para dar esse caráter dramático. Então, ela não é o primeiro traço, ela vai construindo através do jogo do claro e escuro essa dramaticidade, essa força expressiva. Ela muitas vezes se retratou, inclusive eu separei em várias técnicas. Aqui uma litogravura. Eu vou até aproximar um pouco para ver como que ela não dá nem a definição de traço, ela joga muito com a luz, né? E tem a busca dessa... o que o tempo inscreve no corpo, né? Eu acho que a Kate Kollwitz é uma artista que tem isso. Como todos nós, visto de perto, cada história pessoal é uma tragédia, né? A Kate Kollwitz tem a sua tragédia e eu acho que ela
soube registrar sem condescendência, assim, mergulhando fundo na sua interrogação do que é a alma dela, né? Perdão, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo mostrar essa xilogravura. Você vê a escolha de uma linguagem com recursos bastante simples, né? É uma superfície de madeira lisa, lixada, em que ela vai fazendo sulcos na madeira e depois ela passa a tinta na superfície dessa madeira, põe um papel fino, papel de arroz e pressiona. Então, onde ela gravou, a tinta não pegou, ficou fundo, então fica branco. Então, é um artista que vai nessa economia de recursos, mas você veja a qualidade do claro e escuro, do jogo, né? Eu diria assim, a qualidade do drama humano que ela soube retirar da sua própria imagem. Ou essa, que é a da capa, né? Que é a primeira que eu mostrei, a capa do livro. Então, eu acho que esse tema a gente vai poder tratar de várias formas. Eu tentei, assim, na primeira conversa nossa, dar um panorama histórico, mas eu podia pegar e eu situaria mais, assim, a partir do surgimento da fotografia, uma liberação da pintura para tratar da representação sem o pacto com o real, vamos dizer, no sentido anedótico, né? Você veja que a Kate Kovetz, quando ela trabalha, ela tira qualquer circunstância. Quer dizer, quando ela vai para um desenho como esse, que é parecido com um anterior que eu mostrei agora há pouco, eu vou aproximar para ver um pouco como que ela trabalha. Ela tira a circunstância, assim, ela não se distrai com o que não é essencial. Tem um trabalho que é bem no fim da vida dela, ela já está bem idosa, mas olha a força desse trabalho. E justamente ele tem chama-se o chamado da morte. Mas você vê a força desses desenhos, né? Como um artista pode, a questão do retrato, a questão do autorretrato, ela pode servir para nós como ponte, como possibilidade de investigar outros assuntos. Outro artista fantástico que tem, gente, a câmera está virando aqui, um outro artista alemão, o Max Beckmann, que eu tenho um retrato que ele fazia, inclusive, para sobreviver, muitos retratos. E aqui eu tenho, curiosamente, o desenho, um estudo de uma pintura que ele depois acaba executando. Eu tenho outro estágio dele. Olha que lindo esse desenho, que tem um sentido do retrato também aqui, né? O corte que ele escolhe para fazer. Deixa eu ver aqui. Então, repara que a escolha do tema retrato e do autorretrato, eu acho que sempre uma tentativa da gente ultrapassar a discussão das aparências. E para isso, eu vou ainda mostrar hoje, nossa, eu tinha separado tantos outros, não vai dar tempo, do pintor do Munch, do pintor da Noruega, dois autorretratos que eu acho fantásticos, pintados, quer ver, em 1909. Um é esse aqui, que eu acho que é pouco conhecido, essa pintura. Eu vou aproximar também para vocês darem conta
como lembrando aquela frase do Picasso, dita alguns anos depois da execução dessa pintura, que com o advento da fotografia, a invenção da fotografia, a pintura ficou liberta, né, da anedota, liberta, e o próprio tema. Então é a pintura que passa a ganhar o palco, o ato de pintar e que conquista o sentido da representação. Eu tenho um outro autorretrato dele aqui também, que eu acho muito bonito. Então, a questão da contemporaneidade desse tema, eu acho que ele não saiu de cena, a questão do retrato, e não vai sair nunca, e nem a questão do autorretrato. Eu preciso saber de que maneira a gente aborda. Há narrativas, em geral, a história da arte é feita, a gente tem que entender por narrativas, e ela nem sempre é a narrativa que interessa a certo grupo social. Mas eu acho que o caráter da introspecção, da interrogação, enfim, isso não é datado, não tem moda para isso. Eu acho que sempre as pessoas se interrogam disso, né? Aqui eu estou vendo uma outra, mas eu perdi. A Rosane Gauss falou, será que não serviam, acho que está falando dos retratos, experimentações de algo que pretendiam desenvolver na pintura com o seu próprio retrato? Eu acho que não. Sim e não, Rosane. Eu acho que tem um caráter de intimidade, né, que você está dizendo. Se seria um exercício de intimidade onde é mostrado, vamos dizer, as suas possibilidades expressivas. Mas eu acho que o Rembrandt ter feito mais de 100 autorretratos, eu acho que ultrapassa isso, né? Tem um sentido metafísico evidente, né? Você entra na Europa, numa sala de museu que tem alguns desses autorretratos, são de uma potência que a gente fica em silêncio, né? Eu acho que o retrato cabe, por isso que nós vamos ter várias conversas aqui, tentando achar outros ângulos para abordar essa questão. Vale a pena a gente voltar e vocês refletirem também sobre isso, né? Seria o sentido de, como a Zelinda está falando, alcançar uma certa intimidade. Uma intimidade, às vezes, não é com a aparência, mas é com a experiência, uma profundidade, né? E aí a Purita está vendo, né? Deve passar pela dor. Talvez, né? Aqui tem uma pergunta que eu acho que se escapa. O que eu acho da arte digital, eu não tenho nada contra. Eu entendo a arte digital como uma possibilidade técnica. Você pode usar a fotografia, a impressão disso. Eu não tenho nada nem contra nem a favor. Então, eu recomendo que vocês procurem a Kate Kovetz, é uma artista que merece ser vista, né? E a gente pode falar da inveja, né? Dá uma inveja na Júlio, como essa mulher desenhava, né? Meu Deus, meu Deus. E ela fazia túmulos para sobreviver. Ela fazia esculturas muito bonitas, né? Isso é interessante. Bom, que mais aqui de perguntas? Eu vou continuar abordando tantos outros artistas, mas acho que agora eu vou ter que encerrar para não cair a live, né? Então, deixa eu só ver mais se eu deixar de responder. E a Sandra está dizendo, né? É difícil um retrato dar conta de expressões, né? Da força. Pensa sempre que a questão de qualquer artista, ele tem consciência do seu fracasso. Sempre a coisa, ela não atinge. É isso que faz ele continuar. Eu acho que o que faz é a certeza de que não chegou lá. Aliás, eu já falei várias vezes, né? Quando a gente vê um filme
quando o Giacometti está pintando, ele fica balbuciando, falando baixinho assim, eu não consigo, não é isso. E aí ele apaga, ele faz de novo. E vai sobrando uma espécie de um resíduo de todas as tentativas dele, que é ali que se dá, ali que a imagem dele se faz, né? E pode ser um retrato, pode ser uma natureza morta, ou um canto do ateliê dele. É isso, né? Então, às vezes tem sentido o retrato e o autorretrato, e outras vezes não tem nenhum. Quer dizer, eu hoje, quando eu olho e tenho o prazer de ver um Rembrandt, não é que eu tenha uma referência da realidade e falar, aqui ele está mais parecido com o que ele foi. Não é isso que é importante. O que sobra dessa experiência é uma intensidade expressiva, uma intensidade no olhar, né? E aqui a Maria Amélia Curvelo está falando isso, né? A gente está falando a mesma coisa. Poderia ser a tentativa do artista em desvendar e apresentar a sua própria essência no ato, né? Eu acho que é isso, né? Exatamente. E aí, Roberto, você falou, né, que o retrato, então, historicamente, ele seria feito para a posteridade, né, para mostrar a linhagem, né, o apanágio da aristocracia, para eternizar, né, eternizar imagens, né, eternizar o poder, sei lá, de líderes políticos, né, ou religiosos, etc., né. Bom, gente, eu acho que eu vou ser obrigado a encerrar, porque senão cai o nosso tempo aqui. Então eu agradeço vocês e eu vou tentar olhar de novo, porque ver se eu não respondi aqui comentários de vocês. A Beatriz está pedindo a Kate Kollwitz, K-A-T-H-E, Kollwitz, deixa eu ver como que escreve, K-O-L-L-W-I-T-Z. Kate Kollwitz, tá? Então, é isso. Então, muito obrigado aqui pela presença, pela participação. Fiquem bem, cuidem-se e eu vejo vocês na próxima terça-feira, tá ok? Muito obrigado e até lá. Até.